Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre domínio de uma função. Vamos nessa! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos. Meu nome é Fábio e hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre o domínio de uma função. A gente vai aprender a calcular e vamos fazer alguns exemplos. Bom, antes da gente começar, muito importante que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Clica no botão de se inscrever aqui, eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar a entender um pouco mais sobre matemática, beleza? Então vamos ao que interessa. Domínio de uma função. É muito comum a gente se referir a uma função apenas pela lei da função, né? Ou a lei de correspondência. Mas, em alguns casos, vem lá uma notação que é f de R em R, né? O que significa isso? Que a função tem o domínio, o conjunto dos números reais, e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Por isso, R do domínio em R, que é o contradomínio. Em muitos casos, ela é simplesmente omitida. Se fala só a lei da função, né? Nesses casos, em geral, presume-se que a função tem domínio o conjunto dos números reais. É muito comum ter questões que se pede para calcular o domínio de uma função, né? E aí, como é que a gente faz isso, né? Então eu botei na tela aí, tem duas condições que a gente tem que ficar atento, são só duas condições que a gente tem que ficar atento para saber identificar o domínio das funções, né? De uma maneira geral, a gente assume que o domínio é sempre o conjunto mais abrangente, ou seja, o conjunto dos números reais. E aí tem essas condições que a gente tem que atentar para excluir alguns intervalos ou alguns números. Tá? Que condições são essas, né? Então, em frações, o denominador deve ser diferente de zero, né? E em raízes de índice par, ou seja, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, o radicando deve ser maior ou igual a zero. Quem é o radicando? O radicando é o cara que está dentro da raiz, beleza? Então, vamos lá para o primeiro exemplo para a gente entender isso e ficar um pouco mais fácil, né? f de x é igual a 2x mais 5. Quem é o domínio dessa função f de x é igual a 2x mais 5? Bom, a princípio a gente consideraria que é o conjunto dos números reais, né? E a gente tem que aplicar essas duas condições. Então, primeira condição, a gente tem alguma fração nessa função? Não, a gente não tem nenhuma fração, então a primeira condição ela não se aplica. A segunda condição, a gente tem alguma raiz na lei dessa função? Também não. Bom, então realmente, nesse caso, o domínio é o conjunto dos números reais, tá? Simples assim. Vamos para a letra B. f de x é igual a 1 sobre x mais 5. Bom, a gente então, nesse caso, tem uma fração, né? Então a nossa primeira condição aí, como é que ela é? O denominador deve ser diferente de zero. Bom, quem é o denominador? X mais 5. Então x mais 5 tem que ser diferente de zero. Então x tem que ser diferente de menos 5. Bom, aí como é que a gente escreve isso, né? O domínio é x pertencente a reais, tal que x diferente de menos 5, né? Por que então o x não pode ser menos 5, né? Vamos tentar pensar o seguinte. Coloca esse menos 5 lá na lei da função, né? Então f de x ficaria 1 sobre menos 5 mais 5. Bom, menos 5 mais 5 é igual a zero, né? 1 sobre 0 existe? Não, essa fração não existe, né? 1 dividido por 0 não existe. Logo, o f de x não existiria, né? Então vamos voltar lá para aqueles conjuntos, aquela representação de conjuntos. E aí a gente viu lá naquela nossa primeira aula de funções que tem algumas condições de existência da função, né? Para a função existir. A gente não poderia ter um elemento do domínio sem uma imagem, né? Lembra que a primeira condição lá nossa era que todos os elementos do conjunto domínio deveriam ter uma imagem, não poderia sobrar ninguém no domínio, né? Então nesse caso, como não existiria uma imagem para o menos 5, ele ficaria sobrando. Por isso que a gente exclui o menos 5 do domínio, né? Vamos lá para a letra C. f de x é igual a raiz de 2x mais 4. Bom, agora a gente já tem uma raiz, né? Primeira questão, a gente tem alguma fração? Bom, a gente não tem uma fração, a gente só tem uma raiz, né? Essa raiz é de índice par? Lembrando então, quando não tem um índice ali em cima, é uma raiz quadrada. Bom, então, se é uma raiz quadrada, é uma raiz de índice par, né? Então, o radicando deve ser maior ou igual a zero, ou seja, quem é o radicando é 2x mais 4. Né? Então, 2x mais 4 tem que ser maior ou igual a zero. Resolvendo, 2x maior ou igual a menos 4, x maior ou igual a menos 2. Vamos para o item D de dado. f de x é igual a x sobre raiz cúbica de x menos 1. Essa raiz tem índice par?
Bom, ela não tem. Né? O índice dela é 3. Então, eu só tenho que aplicar a primeira condição. Né? Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Para que ele seja diferente de zero, x menos 1 teria que ser zero para dar zero. Né? Como eu quero um cara que é diferente de zero, então x menos 1 tem que ser diferente de zero para garantir que esse denominador não seja zero. Beleza? Então, x diferente de 1, está lá no nosso domínio que x pertencente a reais, tal que x diferente de 1. Beleza? Vamos para o nosso último exemplo, e é um exemplo um pouquinho mais complicado. Tá? Vamos lá, f de x é igual a raiz de menos x mais 6 dividido por raiz de 3x menos 9. No caso do numerador, a gente só teria a questão da raiz, né? A segunda condição, né? Que em raiz de índice par o radicando deve ser maior ou igual a zero. Nesse caso, o menos x mais 6 teria que ser maior ou igual a zero, x menor ou igual a 6. No outro caso, né, no denominador, a gente tem tanto a raiz quanto a questão da primeira condição, que é do denominador. Né? Então, a nossa condição é 3x menos 9 tem que ser maior do que zero. Ela não pode ser igual a zero pela primeira condição aí do denominador ser diferente de zero. Beleza? Por isso que está 3x menos 9 maior que zero. Tá bom? Então, x maior que 9 terços, x maior que 3. Aí eu tenho duas condições. Repara, o numerador me deu uma condição e o denominador me deu outra condição. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que combinar as duas de forma que eu atenda a ambas. Como é que eu atendo a ambas as condições de intervalo? Eu faço a interseção desses intervalos. Então, para ficar mais fácil, a gente constrói 3 retas aí, né, para a gente representar os intervalos. Então, na primeira reta, a gente tem lá que x tem que ser menor ou igual a 6, então a gente bota aquela bolinha cheia, né, no 6, e todo mundo que é menor do que 6 está contemplado no intervalo. Na segunda condição, a gente tem que o x tem que ser maior que 3, então está lá o 3, a gente tem que botar uma bolinha vazada, né, o 3 não entra nesse intervalo, e todo mundo que é maior do que o 3 entra no nosso intervalo. E agora como é que é a interseção? Né? O 3 entra na interseção? Não, o 3 não entra, porque ele não entrou na segunda condição. Né? Tem que entrar nas duas primeiras. Então o 3 tem uma bolinha vazada lá. Depois, todo mundo que é maior que 3 até o 6 entra. E o 6 também entra. Né? Então tá lá, o domínio seria x pertencente a reais, tal que 3 é menor do que x, que é menor ou igual a 6. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para eu saber. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, abraço!